começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Neste programa nós vamos falar sobre o Espiritismo na mídia. E para isso nós convidamos uma jornalista, repórter da Rádio Itatiaia, uma profissional do assunto, mas que também é espírita, trabalha como tarefeira na Fraternidade Espírita Lar Francisco de Assis, no bairro Xangri-Lá, em Belo Horizonte, a nossa irmã Solange Bastos. Tudo bem, Solange? Boa noite, Marcelo. Tudo bem. Solange, na sua atividade profissional, você faz coberturas de eventos religiosos? Marcelo, na minha carreira, 24 anos de jornalismo, não sei se por conta da espiritualidade, da minha curiosidade, da minha formação que recebi quando criança, mas a espiritualidade sempre esteve presente. Então, caminhei, já trabalhei em emissora católica, de rádio católica, e depois na Rádio Itatiaia me identifiquei com coberturas religiosas. Indiferente do evento, de tal e qual igreja for, e a gente faz cobertura. É uma especialização, eu digo assim, um desafio também na minha profissão, fazer a cobertura religiosa. E que tipo de evento, por exemplo, né, que você já cobriu? Estamos num país cristão, o cristianismo impera, então o catolicismo também, né? Temos feriados católicos no calendário do nosso país, portanto, mais eventos católicos, populares, eventos religiosos, dia de santos, mas nessa caminhada já fiz cobertura, por exemplo, de eventos evangélicos, a Caminhada da Paz, que era tradicional na Praça da Estação, na Praça do Papa, eventos com mais de 100 mil pessoas, eventos de alta espiritualidade, né? E na área, nessa caminhada religiosa também, nessa linha religiosa, já fiz coberturas, por exemplo, da presença do Papa João Paulo II no Brasil, em 1997, ele veio ao Rio de Janeiro. Tive essa experiência como jornalista e pude perceber como as pessoas se envolvem, né? Os jovens no Rio de Janeiro, pessoas de diferentes crenças, diante de uma pessoa de muita espiritualidade. Eu considero assim, João Paulo II foi um espírito evoluído do século XX, junto com Chico Xavier. Nós tivemos um século XX rico de espiritualidade, né? E João Paulo II era isso, ele conseguia reunir no país que ele fosse, na mistura da religião, por exemplo, no Brasil, né, temos uma mistura religiosa, e ele conseguiu atrair, através da mídia principalmente, esse desafio dele, que era passar a missão, passar o evangelho. Então, tive essa oportunidade. Papa Bento XVI, e agora em 2007, em São Paulo, ele esteve lá também, foi um grande momento. A Igreja Católica passava por mudanças, então a presença dele com os bispos da América Latina foi muito importante para definir os rumos dentro da religião católica, os rumos que dariam para a evangelização das grandes massas, né? Além dos evangélicos, encontros de jovens, evangélicos católicos, eles fazem encontros no Mineirinho, no ginásio poliesportivo de Betina, região metropolitana, em locais que você percebe, no Mineirão, Torcida de Deus, são movimentos religiosos de pura espiritualidade, sabe? Diferente da crença, diferente da religião, a gente percebe assim, cada um com seu dogma, cada um com seu ritual, mas são momentos que eu percebo que a população, ela está buscando a espiritualidade, está buscando o seu contato com o divino, e está aí a nossa missão, na mídia, divulgar, passar, sem restrições religiosas. Eu trabalho numa emissora que preza isso, indiferente da crença, todos temos espaços, e são vários eventos que a gente tem oportunidade. E nessa linha, indiferente da minha linha religiosa, da minha doutrina, da minha preferência, o respeito às religiões.
e aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento, a nossa busca. Solange, então nessa sua experiência, você teve alguma percepção de como o espiritismo é visto por outros segmentos religiosos? Na minha visão, nós não temos que avaliar, confrontar. Se você está cobrindo um evento, você deve ficar voltado para aquele tema, em respeito à doutrina que está se colocando ali. Mas as discussões religiosas, as diferenças religiosas existem sim, Marcelo. A gente não pode deixar de comentar. O grande público sabe, os leitores sabem, as pessoas que assistem, ouvem rádio, leem jornal, sabem que existe, infelizmente, uma diferença religiosa. Diferença de pontos de vista, opinião, de crenças, de opinião, né? De uma certa resistência, mas a gente percebe que isso está evoluindo. Hoje as religiões se respeitam. O Brasil... Você diz evoluindo num sentido mais de aceitação? De aceitação. Eu acho que pastores, padres, médiuns, pessoas comuns, ministros da Eucaristia, pessoas que representam sacerdotes, ou qualquer denominação, está evoluindo no passo de parar de comparar. Não devemos comparar. O Evangelho mesmo diz, né? A gente deve, acima de tudo, ouvir o próximo, levar o Evangelho a todos, sem confrontos, né? Até mesmo os programas televisivos, que antigamente colocavam um representante de cada segmento religioso para ficarem cada um promovendo o seu lado, isso praticamente não existe mais, né? Hoje a grande mídia trabalha com linhas editoriais ou não. Se você pegar a maior rede de TV do Brasil, você não vê uma linha religiosa, você vê uma liberdade ampla. Outras emissoras trabalham nas suas linhas, evangélica ou não. Eu acho que isso é importante. Como o papel da mídia, levar também a espiritualidade. É um desafio da mídia. E o confronto que existia no passado, eu fico pensando, por exemplo, em relação ao Livro dos Espíritos. Só temos 150 anos da doutrina, da codificação da doutrina espírita. Isso é muito novo para todo mundo. Quando eu era criança, o Livro dos Espíritos era um livro proibido. Por exemplo, eu tenho formação católica, né? A minha família é católica. Então, era um livro polêmico. Hoje, no país, a liberdade, as prateleiras das bibliotecas, as livrarias têm livros para você aprender, conhecer, buscar conhecimento dentro da espiritualidade, indiferente da crença religiosa. Sem preconceito, sem restrição. E nos eventos, por exemplo, você está falando em relação a uma celebração, uma missa, um culto religioso, a ofensa individual do pastor ou do padre, do sacerdote, da pessoa, o missionário que está à frente ali, levando a divulgação do Evangelho, às vezes acontece de forma individual ainda. Nem a postura da igreja, nem a postura do segmento religioso, nem de uma casa de fraternidade, não é. Mas ele ainda tem esse deslize de comparar. Iniciativas individuais. Eu sinto que é iniciativa individual. Alguma vez você teve a oportunidade de cobrir um evento espírita? Recentemente, nós tivemos aqui em Belo Horizonte, no Ouro, Minas, o MEDNESP, Congresso de Médicos Espíritas. Eu tive a oportunidade de cobrir, divulgar para o grande público. Trabalho numa emissora grande, que tem repercussão em todo o estado, até nacional e internacional. E a gente pode divulgar. E eu percebi, Marcelo, o interesse. Eu acho que as pessoas, por exemplo, não sabem, não conhecem, desconhecem ou não têm acesso
de que existem médicos espíritas que tratam do corpo e da alma. Então, a minha intenção, chegando no congresso e conversando com as pessoas, entrevistando as pessoas, era de divulgar para as pessoas que é possível fazer o tratamento do corpo e da alma. E o grande público, as pessoas, por diferenças, talvez das suas religiões, não conhece que é possível fazer. Não conhece, né, dessa possibilidade. E nós, pelo conhecimento, até amizade que nós temos com o pessoal da Associação Médica Espírita aqui de Minas Gerais, sabemos que foi um evento que eles trouxeram para aqui e tiveram um grande esforço exatamente de aglomerar diversos nomes, né, da medicina espírita do Brasil e internacional aqui em Belo Horizonte. E que as pessoas não sabem, tem congressos que reúnem, vão discutir saúde e fazem aquela mesa redonda para discutir temas, tirar um documento final e tal, e entram para a sala de reunião, fazem aquela temática e saem. No congresso espírita, médiuns, médicos, pessoas que ajudam a curar a alma. Ninguém cura assim, né? Os médicos ajudam. E as pessoas não sabem. Eles reuniram na sala fechada, médiuns, orando primeiro, né? As pessoas não têm conhecimento da doutrina, não têm conhecimento com essa prática, né, da oração. Pensam assim, espiritismo é outra coisa, né? Diferente de tudo, ficam com o pé atrás, e não é isso. Então você acha que isso despertou interesse de pessoas, por exemplo, não espíritas, que se aproximaram lá desse congresso? E no outro dia eu recebi telefonemas na redação pedindo nomes, onde encontrar médicos espíritas. O retorno foi imediato. Eu tinha certeza que naquela missão de ir ao Congresso Espírita e divulgar numa emissora de rádio, dentro que a gente faz aqui no seu site também, de divulgar doutrina, que as pessoas encontrariam interesse, um resultado para eles, uma utilidade para eles. E no outro dia, imediatamente, eu recebi telefonemas de pessoas que queriam, não conheciam, não sabiam que existe uma associação médica espírita, que as pessoas têm psicólogos, médicos, terapeutas, psicólogos infantis, médicos que lidam com drogas, com álcool, essas mazelas da sociedade, e dão, além do tratamento medicamentoso, ensinam para a gente, que a gente que faz, né? Ensinam como caminhar nessa busca da cura espiritual. E convém então também mencionar, né, o Hospital Espírita André Luiz, que trata de pessoas com dependência química e com transtornos mentais, e que já até concederam entrevista conosco, e que estão dentro dessa linha que você falou, né, do homem integral, da espiritualidade junto com a medicina terrestre. E eu percebo, não só como repórter do dia a dia, caminhando para a cidade, região metropolitana, dentro da doutrina também, na nossa casa de fraternidade, nas casas que eu frequento, que as pessoas ainda não conhecem, não sabem a dimensão. Por exemplo, procuram um hospital mais próximo da sua casa, recebem um tratamento, pessoa espírita, recebe o tratamento medicamentoso da ciência e não procuram um hospital, por exemplo. Por que não faz isso? Eu acho, Marcelo, que ainda é desconhecimento do que existe dentro da nossa doutrina, do trabalho das casas de fraternidade, do tratamento espiritual, da cura espiritual, da imposição das mãos, as pessoas da reforma íntima. Eu acho que as pessoas não têm conhecimento disso e acabam não utilizando tudo que está aí. E eu fiquei sabendo também nesse congresso, por exemplo, que as faculdades de medicina já estão no Brasil estudando a inclusão no currículo do médico do tratamento espiritual. É uma evolução muito grande. A gente não pode imaginar que isso vai acontecer a curto prazo. Mas a matéria espiritualidade, a cura do espírito, ela vai ser incluída de alguma forma e já está sendo incluída no currículo para que as pessoas, os médicos, futuros profissionais, eles possam tratar do ser humano de dentro para fora. Porque se a gente cuida do espírito, a gente cura o corpo.
A doença vem do espírito. E você percebe então um crescimento do espaço reservado ao espiritismo nas principais mídias, como rádio, TV, jornal, cinema, etc? Espaço não. Eu acho que ainda tem muito que caminhar. Algumas, com exceções das emissoras de TV, principalmente de rádio, que são exclusivamente evangélicas, a gente percebe que a grande mídia trabalha de acordo com a demanda do tempo. Por exemplo, o filme Nosso Lar, ele gerou pauta para a mídia nacional inteira. Então, todo mundo cobriu ao mesmo tempo, simultâneo. Ou seja, o meio tem que provocar. Nós temos espaços para os feriados religiosos. A mídia faz numa sequência religiosa de divulgação dos feriados religiosos católicos. No espiritismo, a gente vê um espaço muito amplo de pessoas que são curiosas, de temas que demandam do dia a dia da cidade ou do estado, que surgem naturalmente como uma demanda cobrada pela coletividade. Então, isso se torna uma pauta, mas o espiritismo ainda ele está caminhando muito, é muito recente, tudo muito recente, né? A codificação tem somente 150 anos. A gente tem um Brasil de 511 anos cristão, né? O cristianismo ainda tem as suas datas, as suas projeções, os seus espaços, mas dentro da doutrina eu acho que ainda temos que caminhar muito. Uma coisa é fato, as redes sociais estão avançando mais rápido do que os meios comerciais. É uma dica aí para os veículos, né? Acordem, porque hoje as redes sociais, eu mesma, no dia a dia, não vou mais para a novela, para o jornal, eu vou para a rede social, jogo um tema lá, quero saber sobre mediunidade. Fico 1 hora assistindo uma palestra de grande conhecimento, aprofundamento para a pessoa, para mim, para Solange, né? Então, isso está avançando muito. Os temas, tem canais que já conseguem fazer as transmissões ao vivo, pela internet. Isso é um avanço muito grande. Se os canais comerciais não acordarem para isso, porque as pessoas, Marcelo, dentro da minha experiência profissional de 24 anos como jornalista, eu percebo que as pessoas, elas têm carência espiritual. Elas querem aprofundar, elas querem essa palavra. Tanto que os evangélicos já descobriram isso e fazem muito bem, né? Os católicos fazem as suas transmissões, canais específicos para isso. E tem retorno, por quê? Porque as pessoas buscam isso, elas querem resposta. Depois de uma matéria, por exemplo, na área policial, as pessoas querem uma resposta. Essa resposta, às vezes, é uma palavra a mais, é uma saída, uma alternativa. Ela não quer superficialmente a informação, ela quer aprofundar. Então eu percebo isso muito, mas as redes sociais avançam mais, eu tenho percebido isso. Solange, o que há de bom e o que há de ruim na divulgação do espiritismo por essas mídias que nem sempre são especializadas no assunto? O grande problema é essa falta de especialização, né? No bloco anterior, a gente estava falando isso, na pergunta anterior, do desafio do espiritismo ou de qualquer doutrina religiosa de ser divulgada da forma correta. Há um esforço do jornalista, é um esforço diário, é um interesse diário do profissional, da pauta, da produção, do veículo, da linha editorial, porque muitas vezes o ouvinte, o telespectador, o leitor não sabe e ele não percebe, a grande maioria percebe, mas alguns não percebem, que atrás daquilo tem uma linha editorial ou um interesse econômico e depois o interesse da coletividade. O risco, o que há de ruim é porque às vezes os assuntos são divulgados de forma não aprofundada, sem conhecimento, não buscam conhecimento da matéria.
Por exemplo, dentro da nossa doutrina, é comum a gente assistir a uma matéria colocando o espiritualismo, os fenômenos paranormais, dentro do espiritismo, né? Então, assim, eles fazem uma mistura sem conhecimento de causa e que causa no leitor, no ouvinte, no telespectador, uma reação, né? Uma confusão de princípios, ele fica confuso, com receio, não leva a sério aquela ou outra denominação religiosa. Então a gente tem que ter o cuidado. E a exposição da forma que se faz de algumas pessoas que sobressaem na mídia, como divulgadores, por exemplo, do Evangelho, e tomam seus espaços, enquanto um trabalho extremamente sério está acontecendo, às vezes numa comunidade pequena, e não tem essa divulgação. Mas eu sinto na mídia nacional, a mídia brasileira, ela tem um compromisso muito grande com a espiritualidade, com a religiosidade popular. E o brasileiro, isso está muito enraizado no brasileiro, então ele sabe ouvir, assistir e tirar a sua conclusão sobre o que está sendo divulgado ou não. Mas o que eu acho de ruim é a falta ainda de conhecimento de causa. E você acha válido que o espiritismo no Brasil, por meio das suas instituições, encontre maior espaço de divulgação doutrinária nessas mídias de massa? Na correria do dia a dia, na vida agitada, o que a pessoa quer? Ela quer também o contato com o divino. Muitas vezes a igreja do bairro está fechada, porque fecha cedo por conta da violência. A igreja, o pastor, o padre não está lá para atendê-lo, ouvi-lo. As comunidades que trabalham, os missionários, né, as pessoas da comunidade religiosa não estão disponíveis. Ela está num momento de aflição. É maravilhoso ligar a TV, o rádio, ouvir uma palavra de consolo. O Evangelho, a gente até, indiferente da nomenclatura religiosa, acho que pastores me permitem dizer, padres me permitem dizer, e médiuns também, que Jesus, se voltasse hoje, ele utilizaria os meios. Se nós estamos aqui, é pela permissão de Deus. Ele permitiu essa comunicação. A evolução na comunicação é muito recente, né? Eu tenho 24 anos de profissão. Até pouco tempo atrás, o gravador, o celular eram analógicos. Agora tudo digital, tudo muito rápido. Já é possível esse trabalho aqui simultâneo ser divulgado em questões de segundos e minutos. Então tudo é muito recente. E as pessoas precisam disso. As federações têm que pensar que, se estamos num processo de regeneração, se a busca do homem é pelo divino, e se um grupo está se preparando, está à frente da divulgação do Evangelho, que é a nossa missão individual, seja qual for a profissão, você tem a missão de divulgar, de levar o Evangelho, de praticar o Evangelho, é missão, é responsabilidade de todos divulgar ao máximo e levar esse conhecimento às pessoas. Eu acho que da forma que o Evangelho é divulgado, vou falar um pouco da minha experiência, que eu tive formação católica, então eu tinha uma leitura do Evangelho. Dentro da doutrina espírita, eu recebi outra leitura que me fez crescer em vários sentidos, inclusive profissional. Então as pessoas têm que ter acesso a isso, Marcelo. Eu acho que os veículos de comunicação são comerciais, as grandes TVs, emissoras de rádio, elas fazem pinceladamente, né? Pincela daqui, um outro, doutrina, tal, um grupo tem mais força para comprar um espaço, outro não tem.
o espiritismo é muito novo para o Brasil, mas na nossa história de país, mas a gente tem que pensar que as pessoas têm direito ao conhecimento do Evangelho de forma cada vez mais correta, da forma que tem que ser, porque a divulgação pura e simples, a gente falou na resposta anterior, ela pode chegar boa ou ruim, ela pode crescer ou atrapalhar. Então as pessoas conscientes disso, que estão à frente, devem pensar, repensar. O papel hoje para chegar a todos é de que forma? Se a mídia está aí, Deus nos permitiu ter a mídia. Eu entendo assim. Então, se permitiu, ela tem uma função também para contato com o divino, contato com o seu lado espiritual. Eu não quero receber só informações do que a vida do artista está fazendo, do que acontece no governo federal, estadual, municipal. Tudo isso é muito importante. A violência que cresce, o controle das drogas, a evolução da educação. Isso tudo muito é importante, mas a espiritualidade tem que fazer parte disso. E se as pessoas estão à frente, elas devem repensar em ocupar esse espaço. Esse espaço está aí para ser ocupado. Solange, o que você acha, então, da divulgação feita atualmente pelos órgãos do movimento espírita? Você acha que alguma coisa poderia melhorar? Primeiro, eu acho que deveria ter um controle central. O que vamos divulgar? Como fazer essa divulgação? Ganhar mais espaço na mídia? Isso tudo tem que ser repensado. Mas eu vejo que nós, como tarefeiros, é a minha função também, sua, de levar essa divulgação. Então, jornais, né, panfletos, espaços, programetes, as redes sociais estão sendo ocupadas. O trabalho, eu considero, no geral, eu tenho feito a avaliação até para o aprofundamento pessoal de conhecimento, é muito bom, mas nós podemos avançar mais. Eu acho que tem pessoas renomadas, com muita coisa para falar ainda, Marcelo. Tem muita coisa para ser divulgada. Eu acho que o espiritismo, ele não chega ainda às pessoas que estão à procura. Às vezes a pessoa está perdida, ela entra na igreja mais próxima porque a porta está aberta. Mas se ela tivesse recebendo informação, se o trabalho tivesse um grupo para poder organizar de forma mais ampla essa divulgação, eu acho que atenderia mais esse público que está carente dessa informação. Tem muito que melhorar ainda, né? Eu não sei se eu estou enganada, mas não tem um jornal de circulação maior espírita, né? Deveria ter, por que não? Né? Não só espírita, a gente fala isso, mas eu vejo o seguinte, nas mídias, nos meios de comunicação, tem espíritas, eles estão fazendo o papel deles, todos estamos fazendo, cada um na sua missão, cada um no seu particular, cada um da forma que deve ser. Então isso está sendo divulgado de uma forma ou outra. Mas a ocupação desse espaço na mídia, ela tem que acontecer, porque o público quer. E se o público tem direito, então deve se repensar de que forma vamos divulgar. Né? Os filmes de Chico ajudaram muito para isso. Né? Nosso Lar, a vida do Chico, as mães de Chico, mostrou que, indiferente da religião, as pessoas lotaram cinemas para assistir. E foi num trabalho de muita responsabilidade, estudo aprofundado dentro da doutrina. Então, aquelas informações que as pessoas recebem de forma distorcida, foi uma oportunidade de mostrar o que é o espiritismo de fato. Solange,
Você disse que era católica e depois você adentrou, né, ao espiritismo. Você considera que essa mudança, né, essa experiência com o espiritismo agregou valor à sua profissão como repórter de uma grande emissora de rádio de Belo Horizonte? Total, Marcelo. Eu era uma Solange antes, outra Solange depois. O jornalista, o princípio fundamental é a responsabilidade social. Eu sempre tive essa à frente. A bandeirinha da Solange, jornalista, estudante, querendo mudar o mundo, jornalista que acha que vai mudar as coisas. Com o tempo, você percebe que você é só um grãozinho, que pouco muda, quase nada muda, e que a sua força é muito pequena. Isso traz, às vezes, para a pessoa perdas, né? Você fica assim, indignado, não vê a mudança mais rápido. E a doutrina, ela veio esclarecer, não só no lado pessoal, mas profissional acima de tudo, que é a nossa pergunta, da forma com que eu vejo o mundo, da forma como que eu recebo a informação. Então hoje, antes, durante, depois de uma entrevista, eu estou vigiando mais, eu estou me inteirando mais da profundidade daquela informação. Não que antes eu não tinha responsabilidade, eu sempre tive, né? A bandeirinha estava sempre lá. Mas, depois da doutrina, você passa a entender as mazelas da sociedade, que atingem de cheio um jornalista. O jornalista que fala assim, eu saí da minha profissão inteiro, tá mentindo. Ele sai pela metade, ele sofre. Ele sofre com as mazelas, com a falta de solução, com os problemas sociais, com as coisas mal resolvidas, com os escândalos. E isso atinge você como ser humano. Dentro da doutrina, você passa a entender a engrenagem com o divino. Por que as coisas acontecem? Numa cobertura, por exemplo, num aglomerado, crianças, adolescentes mortos, né, diante da violência, da droga, uma família dilacerada num acidente, um escândalo de corrupção. Então, isso tudo passa a ter uma nova leitura. Você, dentro da doutrina, a gente está falando para um público espírita, então eu me sinto à vontade para falar isso, da leitura que se faz. Antes eu não conseguia entender por que crianças morriam, né, com problemas sociais, do favelamento, das drogas, da infecção hospitalar. Hoje eu consigo entender mais o processo. E eu passo a entender também a minha responsabilidade como jornalista, na minha missão diária, de levar essa informação e deixar as pessoas perguntarem. Por exemplo, a gente aprende, e isso desenvolve ao longo da carreira, não julgar. Ninguém deve ser condenado antes da hora. Nós não estamos aqui, nem a mídia, para ser um grande tribunal de julgamento de ninguém. Esse não é o papel da mídia. Apesar que as pessoas depositam na imprensa essa cobrança, acham que a imprensa ainda é a salvadora da pátria. Estamos ali para salvar o mundo, para ajudar, para reverter uma situação social. Ajuda, é o papel da mídia, a responsabilidade social. Mas, por outro lado, você passa a entender mais, diante daquele desafio, qual o seu papel, né? Como divulgar, não condenar, não julgar. E a mídia faz isso muito bem, né? Ela faz como tribuna. Às vezes, numa cobertura, o caso aconteceu em menos de uma hora. Em uma hora, a pessoa é exposta e condenada para a sociedade. Então, um julgamento perverso, principalmente a população que não tem acesso à justiça. E esse trabalho é muito difícil. Então, isso a gente deve avaliar,
sabe? Qual o papel? E a doutrina me ajudou muito. Se antes eu orava, hoje eu oro 1h30. Vigio muito mais. Então, antes de uma entrevista, os ouvintes podem, e os telespectadores aqui podem ter certeza que eu oro antes, durante e depois. E, bom, desculpa, é que eu fiquei curioso. Essa sua mudança foi de alguma forma percebida pelos colegas de profissão? Marcelo, foi percebida. Me ajudou muito nos últimos, pelo menos, colocar assim, recente, 2 anos, eu percebo que as pessoas têm procurado entender mais certas posturas, o meu questionamento em certas pautas, fazer refletir sobre um tema. Eu já peguei tema na redação que me fez chorar antes de ir para a pauta. Eu falei, eu não posso comungar com isso. Até quando a mídia, vai trabalhar dessa forma? Então isso fez repensar toda a equipe. E que acabou a matéria indo ao ar com editorial lindíssimo, defendendo uma tese mais humanista. Então, a gente pode reverter no dia a dia, qualquer profissão, a gente pode, não impondo, não julgando, não interferindo, mas a gente pode trabalhar o repensar do ser humano, né? Essa mudança íntima que as pessoas podem fazer no dia a dia. Mas uma coisa eu tenho na minha carreira, sempre as pessoas procuraram orientação, sabe? As pessoas chegam e perguntam, procuram aprofundar. Já teve situação de o chefe chegar e perguntar o que eu pensava daquele tema para ele poder fazer um comentário. E eu consegui reverter o que ele falaria no ar, defendendo Ou seja, ele estava respeitando o seu ponto de vista, querendo saber seu ponto de vista, para ele tomar uma decisão. Então, se a pessoa é capaz de ser ouvida em momentos de decisões que vão levar a divulgações coletivas, e somos formadores de opinião, tem sociólogo, tem professores por aí que falam, a mídia não é formadora até hoje. Não é formadora de opinião. Somos. E diante disso temos muita responsabilidade social. Então, quando você consegue reverter um editorial, que às vezes não comunga com o bem coletivo, é só a misericórdia de Deus. A gente tem que agradecer a Deus. E eu falo o seguinte, eu vou para uma reportagem, um repórter de rádio não tem equipe, né? Ele vai com o seu gravadorzinho, senta na frente do entrevistado e faz a pergunta. O jornalista não sabe nada, o jornalista sabe tudo, mas o jornalista não tem conhecimento de nada. Como que ele consegue tirar de diferentes assuntos, seja o jornalista que está começando, mais antigo, na área, como é que ele trabalha o assunto para que tenha um resultado positivo para a coletividade? O jornalista ainda não percebeu porque ele não está sozinho. Espiritualidade, eu já tive cliques assim durante, intuições, sugestões, durante uma entrevista que mudou o teor do assunto. A gente deve ficar atento a isso. O jornalista deve, diante da sua responsabilidade, que a palavra, né? Nós, através da palavra, o que estamos fazendo aqui agora, ela é poderosa. Eu costumo dizer na causa e efeito, ação e reação, que a gente tem um pensamento, a palavra e a ação. Pensamento é uma coisa, eu posso guardar para mim, posso controlá-lo dentro de mim, mas a minha palavra pode provocar algo mais, muito mais intenso. E provocando essa ação intensa, eu posso destruir ou posso construir.
Então as pessoas têm que ficar atentas a isso. Então, Solange, você diria que o jornalista mais espiritualizado, não importa a religião, que ele se liga nas coisas do espírito durante o trabalho dele, ele teria melhores condições intuitivas para decidir por um caminho mais interessante, né, mais espiritual para o seu trabalho. É isso que você está dizendo? Isso. E o jornalista, ele deve ficar atento. Ele não conhece, às vezes, o espiritismo, mas a religião dele dá uma bagagem suficiente para ele entender das energias, do magnetismo, do poder das palavras. O Evangelho fala isso, né? Se não fosse assim, Jesus não teria utilizado a palavra como forma de levar à frente a divulgação do Evangelho, da doutrina do amor. Então, o jornalista, ele entra descuidado para uma entrevista, sai chorando, sai sentindo uma dor de cabeça muito forte, ele não consegue fazer as perguntas, ele não entende, ele entra em conflito com o entrevistado, que é uma coisa que eu passei a respeitar também na doutrina. Enfrentar menos. Se você, Marcelo, tem um ponto de vista, eu questiono, porque eu penso no telespectador, eu penso no ouvinte. Eu vou perguntar o que as pessoas querem que eu pergunte. Falta isso, vou questionar. Mas o ponto de vista da pessoa, às vezes, fere o jornalista. E se ele não está bem preparado, não orou antes, não vigiou, não está desatento, ele pode ter embates magnéticos. Entrar em conflito. Né? Entrar em conflito. Já aconteceu de chegar num lugar, principalmente matérias que tratam de violência, você não conseguir fazer a matéria, né? E a pessoa tem que se preparar. Ela tem que ficar atenta, indiferente da religião. Eu trabalho muito isso. E você pega uma carga muito grande da situação que está à sua frente. Às vezes você chega num local, o jornalista, como uma forma de assistente social. Você é a única salvação para aquela pessoa naquele momento. Olha que responsabilidade. Eu já tive situações de dar uma notícia para uma mãe que tinha perdido um filho para droga, do último recado que ele deixou para ela. Antes de morrer, a última frase dele foi um recado para a mãe, através do amigo. E eu, como jornalista, captei essa informação e fiz chegar à mãe. Ela estava resistente, numa situação de choque, né, pela perda do filho, mas você, naquele momento, é a única pessoa que está à frente daquela situação. Como a gente coloca, as pessoas te colocam, às vezes, como salvador da pátria, mas não é isso. Você não está sozinho. Você está com apoio espiritual, né? Você entra em ambientes desconhecidos, você capta informações que até então você não tinha, e você é transmissor dessa informação. Então, se você descuida, você pode fazer um estrago. A palavra destrói e constrói. Então, vigiar o tempo todo, orar o tempo todo. E isso eu aprendi muito mais com a doutrina espírita. Solange, o que então você sugere aos espíritas que desejam se enveredar no jornalismo? Se estão orando, que orem 2 vezes mais. Se estão vigiando, que vigiem 2 vezes mais. Mas é um desafio. O jornalismo, a base do jornalismo, na minha opinião, né, é a responsabilidade social. Diante disso, se temos a missão de divulgar a palavra, seja o que for, seja tema, em geral, até novela, cultura, lazer, esporte, o povo ama esporte. Antes eu até não entendia muito esporte, falei, tem muito espaço para esporte na mídia, pouco para cultura geral, mas não, o esporte faz parte também, né? As pessoas precisam de alegria, de informação.
E o jornalista, ele tem que estar preparado para essa responsabilidade social. O espírita, indiferente da profissão, seja médico, seja um gerente de um posto de saúde, seja um professor na sala de aula, seja um motorista de ônibus, uma gari, ela tem que estar atenta. Todos temos uma missão. Se a pessoa não tem consciência disso, um momento da vida dela, mesmo que seja o último nessa passagem, nessa encarnação, ela vai perceber a missão que foi ou que está sendo. E o jornalista, ele é desafiado muito mais, porque é a palavra, é escrita. Eu volto a dizer, você constrói ou destrói através da palavra. O que você quer? Status, vaidade, né? Vou ficar famoso, vou distribuir autógrafos, depois de um certo tempo eu vou enveredar para a carreira política porque eu vou ficar muito famoso e conhecido. É isso que as pessoas querem. Então, a mídia seduz, né? Você se torna um astro. Eu costumo dizer que eu sou a Solange e a Solange Bastos, né? A gente não pode dividir porque a responsabilidade é o tempo todo. É em casa com os filhos, é no trabalho, é com a família, com amigos. A responsabilidade é uma só como pessoa. Mas a responsabilidade como jornalista é das pessoas que depositam em você uma busca, uma resposta. E eu volto a dizer, em qualquer profissão, né? Seja um médico, um dirigente, um piloto de avião, ele deve ficar atento, trabalhar esse lado da espiritualidade a todo momento à frente da profissão. A profissão está assim, mas eu sou espírita. Então, diante disso, o que devo fazer? Repensar e pensar todas as ações. E o jornalismo é um desafio para o espírita, porque não é muito fácil. Eu volto a dizer aqui, Marcelo, você enfrenta situações cara a cara, frente a frente. Uma vida que acabou de ser ceifada ali por um ato de violência. Você tem que estruturar, você tem que respirar, você tem que voltar lá na doutrina para entender aquele ato, né? E a sua responsabilidade diante daquele ato, sem condenar de antemão outra pessoa, nem o ato, seja de uma pessoa que foi acidentada, foi morta, assassinada ou suicida. Você lida com isso no dia a dia. E uma coisa que a mídia está ajudando muito na divulgação, por exemplo, na área política, da corrupção no Brasil, você lida cara a cara com esse corrupto. Então você tem que ter um controle muito grande. Então o espírita, ele tem os seus desafios, indiferente da profissão, né? Mas no jornalismo você deve avaliar, você quer o quê? A vaidade rápida ou a contribuição social? A missão, divulgar o evangelho, que Deus está me permitindo através da mídia. E para mim é a coisa mais importante. Quando eu posso, lá na fraternidade, na Felfa, no Xangri-Lá, aqui com você, o seu site tem contribuído muito para os espíritas, porque ele traz informações, estudos, que as pessoas às vezes não têm tempo também, sequer nessa correria, de frequentar uma palestra, de fazer um módulo de estudo. E essa contribuição está sendo divulgada não só no meio espírita, para as pessoas que estão procurando e encontram uma leitura do Evangelho da forma que elas não tiveram acesso antes. Essa é a grande contribuição que eu acho dos meios de comunicação, da grande mídia e do jornalista. O jornalista espírita que procura esse caminho. Bom, Espiritismo BH agradece de coração, né, nossa Obrigada equipe, a você, a sua Marcelo. participação, viu, Solange? Obrigada, eu que tenho que agradecer, que as pessoas orem mais, aprendam mais, busquem conhecer o Evangelho.
Jesus fez um evangelho para todos. Todos temos direito, né? Devia existir um estatuto também, estatuto do direito ao acesso ao evangelho. Então, essa é a nossa missão. Obrigada, Marcelo. E então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!